Salve, salve, rapaziada. Boa noite, nação tricolor. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para mais um vídeo do canal, tá bom? Bora falar aí sobre notícia urgente. Boca Juniors de olho em Zubeldia. O Boca quer o Zubeldia para o Mundial de Clubes do mês que vem. Olha que loucura, hein? E aí, será que o Zubeldia vai sair do São Paulo agora? Temos também informações aí sobre Luca, a renovação do Luca. Vamos falar sobre o Oscar, sobre o Enzo Dias, Luciano. Bora falar mais um pouquinho sobre a classificação do São Paulo contra o Náutico e muito mais a partir de agora aqui em nosso canal. E eu quero muito que você dê aquela moral para a gente aí, tá bom? Então, fortalece aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, bora bater a nossa meta marota de 100 likes neste vídeo, tá bom? O desafio são 100 likes no vídeo e você que estiver vendo este vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, seja bem-vindo e bem-vinda, tá bom? Infelizmente não tem live na noite dessa quarta-feira por uma questão de eu não tive condição de fazer a live, tá bom? Então tive que fazer o vídeo correndo porque tive outras ocupações, vamos dizer assim, outros compromissos, tá bom? Mas nesta quinta-feira à noite voltaremos aí com a nossa live tradicional, fechou? Bora falar de São Paulo, porque o São Paulo foi até Recife ontem, até o estádio dos Aflitos, enfrentar o Náutico e o São Paulo, assim como já havia feito no jogo do Morumbis, o São Paulo acabou também aí vencendo mais uma vez o Náutico e o São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Uma classificação muito importante, um jogo difícil, um gramado ruim, o gramado lá dos Aflitos, um gramado pesado, tá bom? Mas a gente vai ver aí, inclusive eu até fiz um vídeo de shorts aqui para o canal, que vai sair na manhã desta quinta-feira, onde deu trabalho até para fazer um edit de 1 minuto de vídeo com as várias chances que o São Paulo criou e perdeu, além dos 2 gols. Os gols marcados aí pelo Luciano e também pelo Rodriguinho. O São Paulo foi senhor do jogo. O Rafael não teve trabalho durante o jogo todo. Então, assim, a gente esperava que fosse um jogo mais tranquilo, porque o São Paulo saiu na frente do placar muito cedo, com o Luciano, né? Após ali a cobrança de escanteio do Oscar, o Luciano marcou de cabeça. Logo em seguida, houve a expulsão do jogador do Náutico, o que nos daria uma tranquilidade ainda maior. Porém, logo em seguida, o Ferrarese foi irresponsável e foi expulso também, o que voltou a igualar as condições do jogo. Então, o São Paulo, que é um time mais técnico, mais qualificado, jogando em um gramado ruim, escorregadio, gramado alto, a bola prendendo, muita chuva. Então, acaba que as condições igualam a partida, mesmo o Náutico sendo um time inferior tecnicamente, dá aquela sensação de insegurança, né? O torcedor do São Paulo já começa a imaginar muita coisa na cabeça. Putz, complicamos o jogo. Putz, que situação, o São Paulo vai tomar a virada. Mas o São Paulo soube se comportar no jogo. O São Paulo muito perigoso nos contra-ataques com o Lucas Ferreira, uma importante e, neste momento, única válvula de escape do São Paulo para contra-ataque, não é isso? E o São Paulo com um trio de zaga, que na verdade o Ferrarese era um lateral, e a coragem do Zubeldia em perder poder de marcação no meio, mas ganhar em qualidade, que é colocando o Oscar um pouco mais recuado para jogar ali ao lado do Alisson como segundo volante. O São Paulo ganhou em qualidade. Eu já tenho observado que nesse jogo contra o Náutico e assim também no jogo contra o Grêmio, no final de semana passado,
o São Paulo já teve uma significativa melhora nessa criação no meio-campo, né? É normal, o Matheus Alves, que vinha jogando na função aí de meia, ele é um garoto que acabou de ser promovido, vai oscilar, ele vai fazer uma partida boa, vai fazer outras ruins, e é o normal do Matheus Alves. Então, ele não estava conseguindo fazer esse meio-campo do São Paulo ser produtivo, e com o Oscar, o São Paulo, nesses 2 últimos jogos, voltou a criar um grande volume de chance de gol. Infelizmente, perde muitas, né? São Paulo voltou aí contra o Náutico a perder muitos gols, né? O Cédric poderia ter saído desse jogo com 2 assistências, porque ele deu 2 bolas açucaradas para o André Silva fazer gol, o André Silva perdeu. O Oscar também poderia ter saído com 2 assistências, se o Rodriguinho não tivesse perdido aquele lance ali no apagar das luzes, quando o jogo já estava 2-1 e definido, porque o São Paulo tinha um 4-2 no agregado. Já quero saber aí, inclusive, qual é a sua opinião sobre esse jogo do São Paulo e quem, para você, foi o craque desse jogo, tá bom? O jogo vencido pelo São Paulo, e como nós falamos aqui, a irresponsabilidade, né, do Ferrarese ao ser expulso. Ele foi irresponsável, e assim que acabou o jogo, e também assim como o Alisson havia feito, o Ferrarese veio aí às redes sociais, né, pedir desculpas pela irresponsabilidade que ele cometeu. O Ferrarese postou aí no seu Instagram, né, essa mensagem aí, ó. Naruel Ferrarese: não sou de me esconder, principalmente nessas situações. Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. Pedir desculpas, melhorar e seguir. Parabenizar meus companheiros de equipe por todos os esforços e por alcançarem a vitória. Estamos nas oitavas de final. São Paulo. Aí foi o que escreveu o Ferrarese, se desculpando pelo seu ato falho, por sua irresponsabilidade, vamos dizer assim, né? Nessa expulsão que não comprometeu, logicamente, não comprometeu, mas tinha toda a condição de comprometer. Sorte dele é que essa expulsão não comprometeu a classificação do São Paulo, né? Inclusive, ele estava até bem no jogo, ele tem estado bem nos jogos, mas infelizmente cometeu esse deslize aí e foi expulso. Fala aqui individualmente de alguns jogadores que se destacaram, né? Claro, o Arboleda e o Alan Franco foram muito bem. Como eu falei no nosso pós-jogo na live de ontem, o Arboleda e o Alan Franco, eles, cara, dominaram a marcação em cima do Náutico. Eles não deixaram essa bola aérea, que era a única coisa que o Náutico conseguia criar, bola aérea. Mas o Alan Franco e o Arboleda foram impecáveis, foram senhores da área do São Paulo, não deixaram. Claro, o Rafael também teve importantes intervenções ao cortar essa bola aérea. Eles têm ali um jogador, um canhoto, um careca, que bate muito bem na bola em escanteio e bola parada, e as intervenções aéreas do Rafael saindo, socando, também foram muito importantes, né? Mas eu queria destacar, lógico, o Cédric fez uma partida muito boa, como eu falei, poderia ter saído com 2 assistências, se o André Silva não tivesse desperdiçado as chances, mas, pelo outro lado, né, nós temos o Enzo Dias, cara. O Enzo Dias fez mais uma baita partida pelo São Paulo, tá? O Enzo Dias, ele já havia sido aí eleito pela galera como o melhor contra o Grêmio. Ontem, se ele não foi o melhor, ele foi um dos, tá? E o Enzo Dias, ele tem aí 78 desarmes em 2025. O Enzo Dias é disparado o jogador do São Paulo com mais desarmes na temporada, tá? O segundo que mais desarmou é o Ferrarese, que tem 50 desarmes. Então, o Enzo Dias tem 28 desarmes a mais que o Ferrarese, que é o segundo.
E o Enzo Dias, logicamente, dá muita consistência à nossa lateral esquerda. Então, parabéns aí ao Enzo Dias por essa baita partida que ele fez aí contra o Náutico, ajudando muito o São Paulo aí nessa classificação. Já queria que você deixasse aí abaixo nos comentários a sua opinião sobre o Enzo Dias. Pessoal, mais uma vez, né, não custa pedir. O YouTube pede que a gente faça isso, pedir inscrição e like. Por isso, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Outro jogador que não comprometeu, ele talvez não tenha sido também brilhante, mas é um jogador que cresce em decisões. E ontem fez uma partida decente. Apesar dos haters, das implicâncias que ele sofre, em alguns momentos, críticas até mesmo exageradas, o Luciano vem de 2 boas partidas pelo São Paulo, tá? Ele vem de 2 bons jogos contra Grêmio e contra Náutico. O Luciano fez os 2 gols do São Paulo no jogo da ida, fez um gol nesse jogo da volta, e ele soma 22 gols em mata-mata pelo São Paulo. Isso aqui simplesmente mostra que o Luciano é um jogador de decisão, que o Luciano é um jogador que gosta de jogo embaçado, que ele gosta de jogo complicado, ele não se exime, ele não se esconde, ele se apresenta para o jogo. Nesse tipo de jogo, ele mostra sua importância e relevância, tá? Dos seus 92 gols pelo São Paulo agora, ele busca aí a sua marca de 100 gols pelo São Paulo, ele tem 92 gols. Desses 92 gols, 22 são em mata-mata, gente. Então, isso é um número muito relevante, muito relevante. É um número que tem que ser considerado, tá bom? É um número que tem que ser considerado. Então, o Luciano fez uma boa partida mais uma vez aí, tá? Fez mais uma boa partida e ajudou o São Paulo, logicamente, nesta classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, como você avalia a partida do Luciano? Como você viu esses 2 últimos jogos em que o Luciano atuou? Queria saber sua opinião, tá bom? E aí, já melhorou um pouquinho aí a imagem dele? Ou você ainda é daquele time do fora Luciano? Queria saber a sua opinião sobre o Luciano. E bora aqui falar daquele que, na minha opinião, foi o craque do jogo. Na minha opinião, o craque do jogo se chama Oscar. Oscar Emboaba dos Santos Júnior. Para mim, é o nome do craque do jogo. Tá? Inclusive, né, o Oscar aí, ele começou contra o Grêmio jogando aberto pela esquerda. No segundo tempo, após a saída do Pablo Maia, ele veio para jogar ao lado do Alisson, ele foi recuado para jogar ao lado do Alisson. O São Paulo cresceu a produtividade e contra o Náutico, nesse jogo dos aflitos, o Oscar ele foi titular durante todo o tempo, atuando recuado, como um segundo volante. E isso melhorou demais a produtividade ofensiva do São Paulo, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Oscar jogou muita bola nesses 2 últimos jogos. O Oscar chamou a atenção. Inclusive, a informação do GE, tá, é de que o Oscar gosta da ideia de atuar um pouco mais recuado, vendo o jogo de frente e sem ter tanta pressão da marcação adversária, porque ali atrás ele joga mais livre, porque o adversário ele pressiona mais a marcação a partir ali que você passa do meio campo. E ele jogando um pouquinho mais atrás, ele tem mais liberdade para construir esse jogo, para distribuir esses passes, e ele gosta de jogar assim. E assim ele atuou contra o Náutico e já havia jogado assim também no segundo tempo da partida da vitória do São Paulo por 2-1 contra o Grêmio.
justamente quando o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols e evitar a derrota contra o Grêmio. O Oscar atuou recuado como um segundo volante. E, para mim, o Oscar foi o craque do jogo. O craque do jogo foi o Oscar. Tá? Tivemos boa partida do Alisson também, muito participativo. O Lucas Ferreira, ele tem oscilado, mas ele também foi muito importante como nossa válvula de escape em contra-ataques. Né? O André Silva é aquele cara que ele pode estar iluminado, né? Ele faz muitos gols, mas ele também perde muitos gols, né? O André Silva tem perdido muitos gols. E aí também vem aquela questão de o São Paulo estar buscando no mercado um centroavante. O São Paulo está no mercado em busca de um centroavante para aí dar um tipo de jogo diferente ao São Paulo, porque o André Silva e o Rian Francisco, que entrou também bem ontem, né, participou ali do lance do segundo gol do São Paulo, mas eles não fazem o pivô, eles não têm esse perfil de jogar de costas para o gol, de prender a marcação. Então, o São Paulo busca uma oportunidade de mercado, um jogador, um centroavante acima de 30 anos, que já tenha rodagem no mercado, no futebol sul-americano, até mesmo europeu. Então, o São Paulo está em busca desse perfil de jogador, um jogador experiente, que esteja livre ou para ficar livre no mercado e que caiba dentro daquele orçamento da folha salarial do São Paulo e o São Paulo trazer aí. O São Paulo tem até a ideia de que seja um jogador disposto a assinar um contrato curto, pelo menos até o final do ano, já que o Caleri só volta a jogar no ano que vem. Temos alguns nomes livres no mercado, né? Já citados aí, temos o Mariano Dias, tem o Diego Costa, tem alguns nomes. Você teria alguma sugestão de centroavante de camisa 9 que possa ser o pivô para fazer aí essa função de pivô no São Paulo, que esteja livre ou que vá ficar livre no mercado? Coloca nos comentários, tá bom? Coloca nos comentários. E ainda aqui, voltando a falar um pouco mais do Oscar, que, na minha opinião, foi o craque do jogo aí contra o São Paulo, né? Eu até fiz aqui essa tela para mostrar para vocês, ó, sobre a participação do Oscar nos últimos jogos do São Paulo, tá? Ele deu aí, ó, 8 passes para finalização. Ele criou 3 grandes chances, ou as chances claras. Ele deu assistência para o gol do Luciano. Ele ganhou 13 duelos pelo chão nos últimos 2 jogos, tá? Então, de fato, o Oscar está em uma visível ascensão, está crescendo visivelmente aí a sua produção ofensiva e, claro, isso é bom para o São Paulo. Termos um meia do nível do Oscar e o Oscar performando será muito importante para o São Paulo no futuro, tá bom? E, lógico, o São Paulo garantiu a classificação nas oitavas da Copa do Brasil. Opina sobre o Oscar, tá bom, gente? Por favor, não deixem de opinar sobre o Oscar. Vou até voltar aqui a nossa tarja de opinar. Opina aí, tá bom? Opina aí. Arrecadação na Copa do Brasil. O São Paulo entrou na terceira fase, tá? O São Paulo não jogou nem a primeira e nem a segunda fase. Ele já entrou na terceira fase porque ele conseguiu isso aí via Libertadores. Então, por entrar já na terceira fase, o São Paulo faturou R$ 2.315.250. Por ter avançado para as oitavas, o São Paulo garantiu mais R$ 3.638.250. Então, o São Paulo, somente por essas 2 partidas, já acumulou aí R$ 5.900.000 com a Copa do Brasil. E aí, tem as fases seguintes, né? Se avançar para as quartas de final,
arrecada mais R$ 4.740.750. Se avançar para a semifinal, arrecada mais R$ 9.922.500. Chegando à final e perder, ser vice, arrecada mais R$ 33 milhões somente pelo vice. Se for o campeão, arrecada R$ 77.100.000. Então, aqui em linhas gerais, se o São Paulo, por exemplo, for até a final e perder, ele, somando o prêmio do vice mais o restante da campanha, o montante arrecadado é de R$ 53.616.750. Aliás, corrigindo, falei merda. O montante arrecadado será R$ 53.616.750. Caso seja campeão, então, com o valor do título mais o restante da campanha, o valor chega a R$ 97.716.750, tá bom? Então, esse aí é o montante que o São Paulo pode arrecadar chegando às finais e perdendo ou ganhando. Claro que a gente quer que ganhe, inclusive o Zubeldia, na coletiva, falou que ele sonha com Libertadores, né? Ele sonha com Libertadores. Bora torcer, né? Bora torcer que venha aí um título. Você acredita no título do São Paulo na Copa do Brasil, na Libertadores? Está confiante? Quem sabe, né? Copa é sempre diferente da gente. Uma Copa é sempre diferente. Bora seguir aqui falando das notícias do São Paulo para você, atualizar você aí. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença, pela audiência, tá bom? Pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. Fala aqui rapidamente também sobre o Luca, que é nossa nova joia, nossa nova esperança, jogador rabiscador, de muita personalidade, vai para cima da marcação. Infelizmente, no jogo contra o Grêmio, ele sofreu uma entorse e ficou fora desse jogo contra o Náutico, tá? A informação aqui do Marcelo Braga, setorista do São Paulo pelo GE. São Paulo encaminhou para renovar o contrato de Luca até 2028, com um reajuste salarial. Tá? Internamente, o jogador é visto como uma joia que poderá render bons frutos esportivos e também para uma negociação futura. Inclusive, o próprio Gabriel Sá confirmou essa informação do Marcelo Braga, né? Esse contrato do Luca, ele é válido até a metade do ano que vem, tá? O Luca completa 18 anos no mês que vem. E aí, já está tudo encaminhado, resta aí agora somente esperar o Luca completar 18 anos para esse contrato ser renovado para a metade de 2028, tá? Então, São Paulo vai renovar o contrato do Luca da metade de 2026 para a metade de 2028, com reajuste salarial, da multa e tudo mais, tá bom? Então, somente aí agora esperar o Luca completar a sua maioridade para ele poder assinar esse seu contrato com o São Paulo. E aí? Expectativas sobre Luca? Bom jogador, né, gente? Bom jogador, tem entrado bem, tem mostrado coragem, personalidade, e isso é muito importante para o jogador e para o São Paulo, tá bom? E bora aqui falar sobre a bomba da noite. É isso mesmo, tá? Luiz Ubeldia, tão cornetado, tão apedrejado por todos, que vem aí, inclusive, tá com muita moral no São Paulo, tá? O Zubeldia. O Zubeldia, ele estabilizou aquele seu momento ruim de muita pressão no São Paulo, tá? Aquilo ali foi superado. E aí vem a bomba da noite. A notícia aqui urgente, que é o interesse do Boca no Zubeldia, gente. Tá? De acordo com o jornalista Emiliano Hadi,
jornalista da ESPN da Argentina, Luiz Ubeldia é prestigiado no Boca Juniors. Boca Juniors, cujo presidente é o Juan Román Riquelme. Tá? O Zubeldia está sendo observado pelo Boca Juniors para assumir o clube, para assumir o Boca, no caso, que é o que são os chineses, né? O Xeneize é o Boca ou é o River Plate? Me deu uma dúvida aqui agora. Xeneize. Clube. Esse clube, esse termo, é o Boca ou é o River? Deixa eu ver aqui, né, tirar essa dúvida. Xeneize é o Boca mesmo. Então, o clube Xeneize, que é o Boca Juniors, está de olho no Zubeldia para comandar o clube no Mundial de Clube da FIFA do mês que vem. Zubeldia, internamente, já teria afirmado à cúpula do São Paulo que não quer deixar o São Paulo. Inclusive, ele teria se referido ao grupo do São Paulo como uma família. Tá? Zubeldia tem chance zero, foi o que o André Hernan apurou e publicou. Zubeldia tem chance zero de sair do São Paulo para o Boca Juniors, segundo o André Hernan. Abre aspas para o André Hernan. A informação é que o Zubeldia tem falado para a diretoria do São Paulo que quer ser campeão e que olha para a Libertadores com muito cuidado, porque chegou próximo ano passado, quando caiu para o Botafogo. Ele sentiu que dava para chegar. Então, hoje, Zubeldia sair do São Paulo é chance zero. Foi o que me falaram. Ele quer fechar esse ano com um título e vai trabalhar muito para isso no São Paulo. O São Paulo está focado nas Copas. Óbvio que está olhando para o brasileiro e quer melhorar, mas o foco do São Paulo são as Copas, fecha aspas, tá bom? E, inclusive, o Zubeldia teria referido-se ao plantel do São Paulo como uma família que ele não quer deixar para trás agora. Você, não seja traíra, você quer a saída de Zubeldia do São Paulo agora de imediato ou não? Qual a sua opinião? Fica Zubeldia ou vai Zubeldia? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre o tema Zubeldia no Boca Juniors, Zubeldia fora do São Paulo. Quem viria para o São Paulo agora? Quero saber, tá bom? Então, comenta, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando, a meta desse vídeo são 100 likes e eu conto com você, tá bom? O vídeo ficou até longo demais, né? 28 minutos. Mas é isso, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos e nesta quinta-feira à noite nós voltamos com nossa tradicional live. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.